Veja, olhando para a conjuntura hoje, tentando olhar aqui para a conjuntura hoje, para a conjuntura internacional, e o Brasil nessa conjuntura, na América Latina, na periferia do sistema interestatal capitalista e no sul global, é preciso, do meu ponto de vista, para nós entendermos os principais movimentos, tendências e dinâmicas dessa conjuntura, voltarmos pelo menos 40 anos. Então, a grande virada que nós temos, que vão provocar os grandes desdobramentos hoje, é a virada da contra-revolução conservadora do final dos anos 70 e começo dos anos 80. A partir da vitória do neoliberalismo no final dos anos 70 e 80, nós vamos ter um retrocesso. Um retrocesso nos direitos sociais, como vocês sabem, um retrocesso no próprio avanço da democracia, dos direitos democráticos, para ser mais simples. Isso vai provocar duas crises. Vai provocar a crise econômica. Então, o embrião dessa revolução, ou dessa contra-revolução, na verdade, contra-ofensiva e contra-revolução conservadora e de corte neoliberal, começada no centro, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois espalhada pela periferia do capitalismo, semi-periferia, com exceção da Ásia, né, de alguns países da Ásia que conseguiram se sair bem aí, se defender dessa dinâmica e continuaram crescendo. E mais do que isso também, até promovendo expansão de direitos sociais para a sua própria população. Então, com exceção desses espaços geográficos no sistema mundo, nós tivemos duas crises. Né? A crise do próprio sistema capitalista, que deságua, né? A grande expressão, a grande metáfora, digamos, né? É a crise de 2008, que desde 2008 não cresce mais, na verdade já não crescia, né, nesses últimos 40 anos, com exceção basicamente dos Estados Unidos e da China, que alguns tigres chamados tigres asiáticos em algum tempo, e da Índia, mas de uma maneira mais permanente da China. Os Estados Unidos oscilando também, os Estados Unidos até os anos 90. E essa crise econômica, na qual a Europa não cresce mais, a América Latina não cresce, o próprio Estados Unidos anda de lado, não cresce pouco, embora seja economia desenvolvida, então, mas com muitos problemas e contradições. Acontece concomitantemente a crise da democracia ocidental. Porque à medida que as democracias não entregam o que prometem e vão se aprofundando na crise, cujas respostas vêm desse corte liberal conservador, uma crise alimenta a outra. Uma crise vai alimentando a outra. E a resposta a essa dupla crise, tanto econômica quanto política, ou seja, tanto das democracias ocidentais, quanto da falta de perspectiva no futuro, da falta de perspectiva de empregos, de bons empregos, de renda, enfim, nós somos uma geração que, pela primeira vez em muitas décadas, não tem expectativa de vida de superar a dos pais, pelo contrário, né? E assim por diante. Então, esse choque, né, levou até em um primeiro momento, depois de 2008, algumas saídas aparentemente esperançosas. No próprio Estados Unidos, em 2016, Bernie Sanders se destacou, né, por um momento esperava-se, né, que de alguma maneira ele pudesse ser o candidato democrata, o único senador socialista à época dos Estados Unidos da América. Na Inglaterra, os Labours, né, o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn, que era um trabalhismo a sério, né, não o trabalhismo do Tony Blair, né, não a terceira via, não a continuação da Thatcher por outros meios. Mas fez uma força. Né? Teve o Tsipras na Grécia, que depois todos sabemos o que deu, os movimentos na Espanha, de maior radicalização também, de rua, né, que viraram, e que também, né, e a sua própria maneira, a onda rosa na América Latina,
ali, até antes, né, de 2008 e em meados, né, alguns rosa mais choque, outros rosas mais claro, né, mas havia ali algumas tentativas de sair da esquerda e havia algumas esperanças, alguns fôlegos, né, diferente do que se tem hoje, no qual, como se tem chamado já há algum tempo, né, Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, que é uma armadilha. É uma armadilha porque, ao mesmo tempo em que se administra o neoliberalismo, ainda que com corte, com mais programas sociais, você aprofunda a crise democrática, porque o neoliberalismo provoca a crise democrática. A descrença da população, das pessoas comuns, na própria democracia representativa, que promete e não entrega. Então há um esgotamento. E a partir de então, quem encontrou um espaço nesta reação, numa resposta mais massificada, foi a extrema-direita. E a eleição de Donald Trump foi o máximo, foi o auge disso em 2016, e os seus epítetos, os seus simulacros aí no mundo todo, né? Como nós sabemos muito bem aqui no Brasil, em especial, na América Latina e mesmo na Europa, como nós temos visto esse avanço. Que, à sua maneira, né, vem canalizando a descrença na democracia representativa e nesse neoliberalismo progressista. Então, nós temos um antagonismo que pode voltar ao poder agora, Donald Trump. Pode voltar ao poder agora. Então, há um antagonismo, uma polarização dentro dessas duas crises, democrática, política, que é democrática, da democracia representativa ocidental, e econômica, do esgotamento do neoliberalismo, e com o próprio centro reconhecendo isso, o governo Biden tenta fazer uma inversão que não havia no governo Obama. Foi um governo que despejou uma liquidez brutal na economia, enfim, teve lá suas resistências, não vou entrar agora, mas o BBB, o Build Back Better, né, do governo Biden, é uma tentativa de reversão disso. Assim como a própria Europa, que anunciou um pacote de quase $1 trilhão para poder resgatar também a própria dinamicidade e industrialização europeia, mas que tem os problemas da guerra na Ucrânia. Então, é uma tentativa por ali, mas nada que se mostre o suficiente. Então, há uma polarização dentro de uma dupla crise, a crise econômica, do esgotamento do neoliberalismo, e a política, da ineficiência, do desgosto e da angústia da democracia que não entrega como neoliberalismo. E essa crise alimenta o neofascismo, essa extrema-direita, essa ultradireita, que vai de Trump a Milei, a Pablo Marçal. Então, há uma polarização. Eu fecho aqui, dentro da grande polarização global, que vai diminuindo os espaços no sistema mundo. Os espaços vão ficando cada vez mais limitados. E a grande polarização que nós temos é Estados Unidos e China. O governo Trump começa uma competição assumida, global, contra a China, que o Biden intensifica. E vai começando, e vai se iniciando um processo de cada vez maior desglobalização, para chamar assim, da economia, que, devido à pandemia, também teve os seus agravantes, não? E de maneira que a retórica norte-americana entre autoritarismo, de um lado, China e seus aliados eurasiáticos, principalmente a Rússia e o Irã, Coreia do Norte, enfim, Cuba, você pode incluir todos os outros mais periféricos, e as democracias liberais, ou autoritarismo e democracias, vai ganhando contornos. De maneira que, para a China, isso não faz sentido. E, de fato, não faz, na realidade concreta. Mas é isso que os aparelhos de difusão informacionais hegemônicos vão
propagam cada vez mais e vão propagar cada vez mais forte nos próximos tempos. Então, a polarização acirrada. Nessa polarização, nós vemos muito pouco espaço para que se faça políticas autônomas e independentes. Essas regiões, né? Sobretudo a região que tem o poder estabelecido em declínio. Como é historicamente sabido, mas que se acentua nesse momento. É o que nós estamos vendo agora acontecer na Colômbia, com Petro. Porque os espaços de poder no sistema internacional são cada vez mais disputados. Disputados dentro dessa polarização mundial e que tem as suas polarizações internas.